Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo na nossa live Vidas Transformadas. Boa noite, Eliselma. E Ana Júlia, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Vamos convidando as nossas amigas. Oi, Martinha, tudo bem com você? Eu quero pedir para vocês também que vocês também possam fazer perguntas, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa sobre uma vida emocional saudável, que vocês possam também fazer perguntas. Se não quiser ser aí onde está escrito mensagem, naquela interrogação você pode perguntar. Eu vou chamar aqui a Roselene. Deixa-me ver aqui. Chamar Roselene, Rose, minha amiga Rose. Ela está no Instagram Espaço Mulher, Rose. Já convidei a Roselene. É uma amiga muito. Ei, querida! Boa noite. Boa noite! Olá. Vamos ajustando aí o nosso celular. A imagem está Tá bom? chegando boa. Tá bom. Tá tudo bem. Eu Ei, agradeço o convite para participar dessa live que já está fazendo sucesso há quantos anos? eu acho que é desde a pandemia. Gente, Já tem muito tempo, penso, muito tempo. É uma benção, viu? Eu amo é, ouvir testemunhos, amo aprender com as pessoas que dão testemunho, porque o testemunho não é só para a gente ouvir e, e se deliciar, né, com aquilo que Deus está falando, mas cada testemunho eu uso para a minha vida. sim, a gente não se cansa de aprender. Cada dia a gente está aprendendo mais, umas com as outras, uns com os outros. Com certeza, com certeza. E a gente já se conhece há quantas décadas, hein, Rose? Há uns 3 ou 4? Verdade, verdade, né? A minha filha mais velha, a Kézia, está com 44 anos, ela tinha acho que uns 6 aninhos. Então, quase 4 décadas que a gente se conhece. Olha, e Rose é uma pessoa maravilhosa, família maravilhosa. A sua filha, né? Foi a ginecologista da Daniela, a Obstetra aí, né, do nascimento do filho. obstetra, né? Da Daniela, das Uhum. 3 filhas da Daniela, Que doutora bênção. Késia. Aquela menininha que fez um dia pizza com você, ali em Porto Seguro, veio a ser a obstetra de sua filha. A vida é interessante, né? Muitas E a gente experiências. foto delas pequenininhas, né? Uma ao lado da outra, e hoje, né, cada uma, né, Deus tem chamado para uma área. É A verdade. Késia, como obstetra, ajudando tantas pessoas, né, tantas Aham, mulheres. E a Daniela verdade. se preparando para o pastorado, né? O Daniel já é o pastor da Igreja Batista Central do bairro Luxemburgo e a Daniela está no caminho, né? Uhum. Tá seguindo esses passos. É uma benção, né? Ver nossos Uma filhos bênção. todos Então, cada um de nossos filhos tem uma missão, tem uma jornada, tem um caminho a seguir, né, Liana? agora, como os pais, né? Como os pais ajudam nessa caminhada, não é, Rose? Uhum, Eu, exatamente. Aceitando-os como eles são, abraçando-os, acolhendo-os
e segurando pela mão, né, ajudando nessa caminhada. E Rose, a sua família é toda evangélica? É os seus pais? Como é que foi? Como é que Vieram é? a converter depois, né, aos poucos. Ah, é? Primeiramente foi minha mãe, Sim. e ela levou as filhas, e depois Deus foi acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Que bênção. Então, você, com quantos anos você 13 estava? anos. 13 anos. Então, Eu foi. não tenho assim uma história de família cristã, não. Já me casei com Ebenezer, né, meu esposo, sim. A família dele, desde os avós, maternos, paternos, é toda uma família, todos os ancestrais dele têm histórico de evangélicos. O irmão dele é o pastor Eugênio Carlos, aí em Belo Horizonte. da Igreja Lagoinha. Batista, hoje é a Igreja Batista Caminhos da Vida. Ah, sim, mas ele já esteve na Lagoinha, não foi? Sim, sim, sim. Uhum, Hoje é a Igreja Batista Caminhos da Vida. E sim. Eu tenho três filhos aí, né? A Kézia, a Keren, a PUC e advogado. é, e o Rafael. Ontem, 11 de agosto, as duas fizeram aniversário. Quem? Quem quer faz aniversário no mesmo dia. 2 anos de diferença, mas Que bênção! a mesma data. É. Olha que não sabia. Uhum. E então, assim, com 13 anos, a sua vida começou a ser transformada. Você pode ver muita mudança na sua vida depois que você. Muitas mudanças, transformações bem profundas em todos os níveis. A gente veio de uma família bem atribulada, É, bem atribulada, sem conhecimento de um Deus amoroso, de um Deus que abençoava, que perdoava, uma família marcada por traumas. Quem sabe foi por isso que eu busquei o conhecimento das emoções, o conhecimento da área da psicologia, procurei compreender, buscar compreender o comportamento humano. Eu sim. tinha muito interesse por essa área desde bem cedo. Eu desejava muito entender o porquê de certos comportamentos, porque as pessoas, às vezes, à minha volta não tinham controle das emoções, e eu busquei essa compreensão, esse caminho, procurei estudar essa área das ciências humanas. E quando você, de adolescente, né, Uhum. quando tinha esse conhecimento, obviamente, mas alguém te ajudou nessa área emocional? Como que foi sua experiência? Então, eu via aquele movimento à minha volta de comportamentos é, inadequados, comportamentos disfuncionais, e eu Sim, conseguia observar e também identificar, mas não sabia, claro, o que claro. fazer nem como resolver. Foi aí que entrou o Evangelho nas nossas vidas. E no lugar de ódio, no lugar de conflitos, Deus foi gerando em nós perdão, amor, esse desejo de ter uma vida diferente, né? Uma vida que fosse produtiva. Então, esse desejo de ter uma vida equilibrada partiu dali, a partir do conhecimento de Jesus. O Espírito Santo, quando entra em nossas vidas, ele ilumina, né? A palavra de Deus entra e as trevas vão se dissipando. Então, como está escrito, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. E ali eu percebia que eu tinha, que hoje eu sei o nome, né? Porque eu não sabia, mas eu tinha algo diferente. Hoje eu sei que o nome daquilo que eu possuía é resiliência. Ah, sim, Eu conseguia ficar bem mesmo depois de ser machucada com palavras ou com agressões verbais, etc., né? Por conta
do ambiente familiar antes da conversão, que era bem complicado. sim, E essa resiliência me deixava assim até surpresa e muito agradecida a Deus por não ficar demasiadamente afetada. sim, E isso me ajudava a apoiar pessoas na minha juventude. Eu percebia que as pessoas se aproximavam de mim para ouvir conselhos, desde bem desde, nova. Sim, e eu tinha aquela paciência de ouvir, de também de aconselhar. E eu digo que não foi eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu. sim, Então eu comecei a entender o valor de se cuidar das emoções, a importância que as emoções têm em nossa vida, o quanto que quando nossas emoções não são bem tratadas, bem cuidadas, ou quanto nós somos machucados emocionalmente, quanto isso pode afetar a vida do indivíduo para sempre, né? No caso, a criança sendo machucada, isso vai refletir na sua vida adulta, a não ser que aconteça uma intervenção de Deus, ou amém. muitas pessoas conseguem, né, através de tratamentos, sair daquela situação de sofrimento, de dor, Sim, né? porque quanto que a psicologia ajuda, né, as pessoas. E fala também se você tem encontrado assim, resistência nas pessoas para poder fazerem terapia, se ainda acham isso uma coisa que é distante, que não é para elas. Olha, há muito tempo atrás existia, há muito tempo, não, um pouco tempo atrás, Sim, existia essa resistência. Mas nos últimos anos, e principalmente depois da pandemia, que é um marco, né, para as várias ciências, as pessoas estão abertas a entenderem que serem atendidas, receber um acompanhamento psicológico é muito necessário, não somente diante de situações que acontecem na vida, mas até mesmo para o autoconhecimento, para o desenvolvimento e potencialização de habilidades internas. As pessoas estão aprendendo que as emoções são importantes e devem ser cuidadas, não devem ficar em segundo plano, deixando as emoções esquecidas, abandonadas ou sem serem atendidas, né? Sem serem vistas e atendidas. É importante a gente entender que o ser humano, nós somos, né, triparte, ou temos a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. É assim que eu acredito e a maioria de nós estamos acreditando, né? E a gente encontra a base bíblica para isso quando a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 5:23, quando Paulo fala que o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para o dia da vinda do nosso Deus. Então, a gente vê aí que a alma, que é a sede dos sentimentos, das emoções, devem ser também conservadas, ou seja, tratada, cuidada, né? Então, a alma é a sede dos sentimentos. Não tem topologia, não existe um local que a alma está ali ou acolá, mas ela existe. E alguns estudiosos até dizem que a alma está em todo o corpo, em todo o nosso ser, aliás. E corpo, alma e espírito interagem continuamente. Então, as pessoas estão começando a entender isso, que assim como a gente cuida do corpo, cuida do espírito, deve-se cuidar também da alma, que é a sede, ou seja, a casinha, né, o lugar onde fica guardadas as lembranças, as memórias, todas as experiências, as vivências, desde o ventre, estão lá guardadas. As, né, os registros estão arquivados ali. E como esse local, que os estudiosos do inconsciente dizem que ele é atemporal, ele pode emergir a qualquer momento, ele não pede licença. sim, Ele não fica
O inconsciente ele não fica lá, só lá, no passado, onde aconteceu o evento. A qualquer momento ele emerge, porque aquela informação, aquela energia que foi gasta, aquela sensação, ou aquelas sensações, ficam registradas, arquivadas, né? E a qualquer momento ela aparece. Então é importante a gente elaborar, ou seja, trabalhar, cuidar, tratar das emoções. Não somente as atuais, a cada momento, mas também buscar tratar algumas que lá atrás ficaram mal elaboradas, ficaram mal resolvidas. Pois o inconsciente, quando a gente não dá conta de resolver, ele trata de levar aquelas emoções, aqueles sentimentos, para as camadas mais profundas do nosso ser. A gente não deu conta, não resolveu, então vai para lá. Fica lá, guardadinha. Mas um Sim, dia ela volta. Daí a importância da gente ter a coragem de fazer o enfrentamento. Se é o medo que ficou registrado lá e não foi resolvido, se foi uma frustração, um luto mal elaborado, uma perda que ficou lá atrás e a gente não deu conta de resolver. sim, Qualquer sentimento, um maltrato, uma falta de perdão, ou, ou a gente não perdoou, ou a gente não recebeu o perdão. sim, Então, tudo que foi relacionado a essas questões subjetivas, tudo relacionado a sentimentos, a paixões, a afetos, tudo fica lá armazenado. sim. Então é importante que a gente tenha esse olhar, esse cuidado, essa atenção. Então, como eu falei antes, se falava pouco sobre esses assuntos, essas questões subjetivas, né? Mas ultimamente as pessoas estão dando mais atenção às questões da alma. Uhum. E nós cristãos também. A maioria dos meus clientes são pessoas cristãs, evangélicas, pessoas que têm vida com Deus, mas nesta instância chamada alma, pode ter algo que ficou lá sem ser resolvido. E de uma hora para outra pode emergir diante de algum gatilho, Isso. a gente chama de dos gatilhos desencadeantes, que são sinais de alerta, né, que o corpo dá, tipo um excesso de trabalho, ou um trabalho estressante, ou mudanças bruscas, mudanças rápidas, assim, repentinas na nossa vida, pode causar o retorno daquele sentimento que lá nas fases primais, na maioria das vezes, ficou arquivado. Aquela criança que chorou no berço a noite toda e a mãe não atendeu, exemplo. Aí ela ficou com muito medo do escuro, muito medo do abandono. Aí Sim. pode ficar registrado o sentimento de abandono, Uhum. sentimento de rejeição. Aí ficou ali registrado, lá na vida adulta, por alguma perda, alguma coisa, aquele sentimento emerge com força. Aí um jovem que eu atendi disse assim, não entendo porque minha namorada me deixou e eu quis me matar. Agora que eu aprendi que eu não devo entregar minha vida para nada nem para ninguém. Agora eu compreendo que eu devo me amar depois de alguma sessão de terapia. Mas no início, o desejo dele era só acabar com a vida dele, que ele foi rejeitado lá na infância, quando o pai abandonou a mãe. Ele tinha muito medo de ser rejeitado novamente e aconteceu, que foi um gatilho. Então, Uhum. casos desse tipo, desse exemplo aqui, mas são N situações que faz com que aquela criança ferida venha se posicionar no lugar da adulta. É como se empurrasse a adulta, sai daqui que agora eu que vou dar o comando. Aí fica a Uhum. criança chorona, né, com irritabilidade,
que briga por qualquer coisa, aquela pessoa que é intolerante, né? São sinais, né, de que a pessoa está com a saúde emocional afetada. Alguma alteração no sono, ou até mesmo apetite, comer de menos ou demais, tristeza constante, falta de entusiasmo pela vida, são sinais de que a saúde emocional pode estar pedindo socorro. Você primeiro buscou através da fé. Mesmo adolescente, né, com 13 anos, você primeiro buscou a fé, foi a sua entrada, né? A sua Uhum. entrada para uma vida transformada. E através da experiência com Jesus. Então, você analisa que essas pessoas que buscam em Jesus essa resposta, né, para os seus anseios, e depois, ao longo da vida, vão descobrindo, né, que existem médicos, terapeutas, cursos para poder ajudar. Mas você acredita que essas pessoas, porque você já tem uma longa experiência, né, de atendimento, e você acredita que essas pessoas elas são mais fortes por causa da fé? Querida, é interessante que a fé é um grande recurso. Nós sabemos que se a gente fosse entrar aqui na seara da teologia, a gente diria que a fé tem a fé salvífica, né, para a salvação, e a fé comum. A pessoa crê que é possível acontecer algo bom com ela, que é possível ela ter uma vida diferente. Então, tem pessoas que têm a fé salvífica, ela recebeu a salvação, mas Sim, ela não acredita por conta desse psiquismo que está doente, ela não acredita nela mesma, ela não tem autoconfiança, ela não continua com falta de entusiasmo, de ânimo. Daí a importância de Deus falar tantas vezes para o seu povo. Tem bom ânimo, ou seja, tem parte de nós, é algo intrínseco. Levanta-te. Se você for procurar na Bíblia, tem inúmeras vezes que Deus trouxe essa palavra para o seu povo, ou seja, se erga, se anime. Essa palavra ânimo tem a ver com a alma. Busque animar a tua alma, porque é possível a nossa alma desanimar, enfraquecer, e isso não está relacionado à salvação. sim, A pessoa pode receber a bênção de ser filho de Deus, mas não desfrutar de saúde emocional, porque saúde emocional é um estado de bem-estar, onde o indivíduo tem habilidade de lidar com as suas emoções, habilidade de lidar com os eventos difíceis, normais da vida, tem capacidade para produzir, para trabalhar, tem aquele ânimo para estar sim. sempre resolvendo, né, suas questões laborais, e também ele é capaz para contribuir com a sociedade. Então, segundo a OMS, é preciso ter essas 4 condições para se dizer que a pessoa está com saúde emocional. Se lhe falta alguma dessas coisas, a saúde emocional está comprometida. Então, saúde emocional não é Então, apenas. fala as quatro novamente. Que agora que você disse, né, que a OMS ela pontua essas Uhum. quatro, Então, coloca na mente. sim. E não ter algum problema mental, não ter nenhum transtorno mental, não quer dizer que a pessoa tenha saúde emocional. É bom diferenciar isso, Sim, né?
pessoa pode não ter nenhuma depressão, assim, catalogada como a doença depressão. Pode ter um estado depressivo. sim, Então, a pessoa pode não estar com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, aquela que leva a pessoa a ter uma taquicardia de parar no pronto-socorro achando que é um infarto. Ela pode isso. não necessariamente ter nenhum desses transtornos catalogados, né? Mas mesmo assim ela pode não estar com a saúde emocional em dias. Então, vou falar aqui exatamente como está escrito pela OMS. É um Sim, estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Então, é importante isso, a gente pensar assim. Porque tem pessoas que têm até uma liderança até interessante no meio cristão até, mas não tem saúde emocional. E é importante a gente abrir os olhos quanto a isso, pois a falta de equilíbrio emocional tem levado muitas pessoas a sofrerem muitos prejuízos para si, para sua família e para os seus liderados, para as pessoas que estão à sua volta. interessante esse de a pessoa, se não contribuir, né, com a sociedade. A gente nem pensei um dia sobre isso, né? Porque quando a pessoa ela não está saudável emocionalmente, ela não contribui, ela não ajuda, ela não serve, ela fica Uhum, voltada só para ela, só preocupada com os problemas, e ela não olha para fora. Muito interessante. uhum. A pessoa fica presa em si mesma, né? E a Uhum. gente tem que entender que Deus se importa com as nossas emoções. Ele quer que tenhamos equilíbrio emocional. Eu acredito que Deus nos deu a inteligência emocional, mas como outras habilidades nós possuímos, às vezes a gente não desenvolve. É importante a gente desenvolver a inteligência emocional. Praticar, buscar. Inclusive está escrito na Bíblia, busque a paz e siga. Essa palavra paz no original quer dizer equilíbrio, harmonia. Uhum. Então a gente tem que buscar. Então se tem que buscar, não é algo que está assim fácil de encontrar. Você tem que se Isso. esforçar. Ainda fala assim, siga, ou seja, persiga. Não é interessante isso? Uhum. Então a gente precisa buscar com intencionalidade. Interessante. E, e essa paz, né, que a gente precisa, que a gente vai buscar, a Bíblia ensina, nos ensina tantas coisas, né? Uhum, Nos dá tanta orientação sobre como devemos viver. Então, para a gente alcançar essa paz, né, que Jesus pode nos dar através do Espírito Santo, quantas coisas, né? A gente precisa aprender através da leitura da palavra para a gente poder viver. Você viver, você aprender a orar em todo momento, a você acreditar, você crer, você aprendendo mais de Deus, você começa a crer mais, você ouvindo mais da pessoa dele, ouvindo os ensinamentos de Jesus, você começa a crer mais e mais. Isso tudo e os ensinamentos, né, vão te levar para aquilo que a gente busca, que está disponível, né, através do Espírito Santo para a nossa vida. Mas uhum, eu gosto daquele versículo do crer, entregar, confia nas mãos de Deus, para que você possa descansar a sua alma. Então,
eu vejo que enquanto a gente não entrega aquela situação difícil, ou de perda, ou mesmo de expectativas, né, de mudanças, nas mãos do Senhor, enquanto a gente não entrega, a gente não recebe essa paz. Enquanto a gente está tentando lutar, achando que a gente consegue fazer alguma coisa para melhorar, ou então que a nossa ansiedade vai adiantar, né, as coisas acontecerem, enquanto a gente não entregar, porque isso é a palavra de Deus, né? É crer, entrega para que haja descanso na vossa alma. Então, é leitura, né, da palavra, é conhecer a palavra de Deus. Porque muitas pessoas também não têm nem acesso, né, a terapias, não têm condição financeira, às vezes até encontra nas igrejas, em alguns órgãos aí governamentais, crer em entregar, confiar e esperar. A pessoa às vezes não tem conhecimento que está disponível, até numa rede pública, um atendimento, uma terapia, né? Para si. E aí, a Bíblia está, né, disponível para a gente pode ler, está tudo ali escrito. Né? É, tem, né, se a gente não entende, tem pessoas que podem nos ajudar, mas tudo, em todas as áreas, né, que você trabalha aí na sua profissão, está tudo ali. Você pode exemplificar, né, tudo pela palavra de Deus, não pode, Rose? Então, voltando a falar do coração, né, que é a alma, está escrito assim: tudo que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ali quer dizer o teu interior, porque é de lá, desse interior, que procedem os caminhos da vida, né, as saídas da vida, as respostas. Então, Sim, quando está escrito aí no original coração ou interior, hoje na atualidade a gente traduz por psiquismo ou alma. Então, a gente usa muito o termo na psicologia de aparelho psíquico, que é exatamente esse psiquismo, esse interior do ser humano, onde fica guardada todas as informações. O espírito é o órgão verbalizador, né? De onde está o conhecimento. E a alma é esse órgão que faz conexão entre o órgão verbalizador e o físico. sim. Então, O que resta? sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? As 5 entradas da alma. Quais são essas 5 entradas da alma? Então, a gente quer ter saúde emocional, então, como você falou, use a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todas as respostas. Só que a gente, às vezes, não interpreta da forma correta. O que é guardar a alma, guardar o coração? É guardar as portas. Que portas são essas? As entradas. Por onde entram as informações para o nosso ser? Pelos sentidos, que são as janelas da alma, as portas da alma. Então, se a gente quer ter saúde emocional, vamos guardar os nossos olhos, vamos guardar os nossos lábios, guardar os nossos ouvidos, vamos ter cuidado com aquilo que a gente toca, não somente no sentido ruim, cuidado para não tocar coisas ruins, mas também usar o tato para abraçar, para fazer toques de massagem, que possa levar informações agradáveis para o nosso interior, de calma, de paz, de conexão com o nosso ser, com a nossa verdadeira essência. Então, a gente precisa guardar esse coração, ou seja, esse interior, guardar esse nosso ser. E isso é guardar as entradas. Mas aí a gente fala assim, mas eu leio a Bíblia todo dia e mesmo assim eu estou com ansiedade, ou eu estou com. Eu vou para a igreja todo domingo, eu sou um crente fervoroso. Mas você está guardando a sua mente, guardando os seus olhos, ou você está expondo excessivamente seus olhos, seus ouvidos a informações nocivas que vêm
trazer desconforto para o seu ser, para a sua saúde emocional? Será que essa taquicardia, essa irritabilidade, esse desconforto não está relacionada ao que nós estamos vendo, ouvindo e nos expondo, às vezes desnecessariamente? Falando, Então, às vezes, a gente tem a Bíblia, lê a Bíblia, mas não está praticando. sim, E é aí que entra a ciência para dar esse apoio a mais, sim. né? Aí vem a psicoterapia, levando essa pessoa a fazer essas reflexões. Eu estou guardando o meu interior? Eu estou cuidando de mim mesma? Porque um dos fatores que nos conduz à saúde emocional é cuidar de si mesmo, exercer o autocuidado, exercer o autoamor, exercer o auto-perdão. E o próprio Jesus falou: amarás o teu próximo, você só vai conseguir ajudar o próximo, vai conseguir apoiar o próximo, levar o outro a crescer, se você primeiro amar a você, a cuidar de você, a tratar bem você, a perdoar você. Se a gente não exerce o auto-perdão, por exemplo, lembrei de um caso que eu atendi. Hoje, na sessão, ele trouxe a informação do quanto que ele está desenvolvendo, crescendo, depois que ele aprendeu a se perdoar, pois ele era cometido por uma autocobrança muito grande, uma autocrítica muito grande, por conta de situações que nós fomos investigar lá nas fases anteriores, quando ele era criança, adolescente, jovem, que ele vivenciou na sua casa. Aí você me perguntou, Rose, mas só entrando na igreja, só se convertendo, isso tudo se resolve? Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas que têm naturalmente esse dom da resiliência, de mesmo sendo afetado, abatido, empurrado para baixo, se ergue, volta ao seu estado natural. Mas nem todos têm. Então é preciso desenvolver, é preciso buscar com intencionalidade. Então muitas pessoas passam por traumas e se resolvem. Outras ficam grandemente afetadas. Por exemplo, nesse caso desse moço que eu estou lembrando, ele vivenciou na sua família, na sua casa, muitas perdas, falências, traições. Então, ele hoje é um cristão fervoroso, mas ele ainda continua com aquele medo de perder. Aliás, continuava, porque segundo o depoimento dele, ele já está vencendo isso a cada dia e ele está se surpreendendo quanto que ele está entendendo que aquela criança ferida não pode mais exercer o controle sobre ele hoje. Ele era surpreendido quando ele se via fazendo algo que não era ele. Ele disse, era como se um outro ser, uma outra pessoa tomasse conta de mim e ficava falando e fazendo coisas que eu não queria fazer, por conta daquela criança ferida que se posicionava. Ele aprendeu a se posicionar, a tirar a criança ferida do lugar e se colocar no lugar e começar a exercer o governo sobre suas emoções. E está escrito na Bíblia, né, lá em Provérbios 25, 28, que aquela pessoa que não exerce o governo das suas emoções é como uma cidade sem muros, ou uma cidade derribada, ou seja, uma cidade desprotegida, ou seja, é uma pessoa desprotegida. Então, quem Sim, não exerce esse governo, ou seja, não dá o comando para a sua mente, de forma prática mesmo, verbalizando até, eu não sou mais aquela menina ou aquele menino que viu meus pais se separando, ou que viu aquela tragédia. Eu não sou mais aquela pessoa, hoje eu sou um adulto, hoje eu sou uma senhora, eu sou uma mulher, eu sou uma jovem. Aquela criança ferida já ficou lá atrás. Então, são técnicas que a gente usa na psicologia. Né? Hoje temos a ciência da psicologia que desenvolveu essas técnicas de verbalização, de diálogo interno, de exercer o governo dos pensamentos. Enquanto que na Bíblia está de forma bem resumida e simples, é um princípio. Deus, na Bíblia, Deus deu sim. princípios, né? De forma simples, simplificada, não entrou em detalhes.
Aí ele deu sabedoria aos homens para vir com a ciência e trazer algo mais destrinchado, vamos dizer assim. Quando Paulo falou lá em Filipenses 4:8, que devemos pensar só o que é verdadeiro, só o que é puro, o que é de boa fama, o que é honesto. Mas, volta e meia, o pensamento nos trai, porque a mente mente, alguém já disse. E lá vem um pensamento mentiroso, do tipo, eu vou cair, eu vou perder. E aí vem o desconforto emocional, sentimentos de incompetência, sentimentos de menos valor, sentimentos de abandono. Por quê? Porque aquele pensamento, ele emergiu em decorrência daquela situação, daquele evento que foi vivenciado lá atrás. Aquela crença limitante ficou ali, registrada. E aí que entra o trabalho da psicoterapia para que a pessoa aprenda de forma lenta e progressiva, numa jornada que não é rápida, aprender a exercer esse governo sobre a sua alma. Que a Bíblia fala, você precisa governar suas emoções, senão você vai ficar desprotegido, ou seja, os inimigos vêm e vão invadir a sua mente. Uhum. Então, isso é fato. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional. Existem várias maneiras. Tem pessoas que conseguem sozinhas. Bom, através de buscas, de leituras, ou com a ajuda de uma pessoa que lhe segura pela mão. Mas já tem outras pessoas que buscam ajuda profissional para Sim. isso. E o que você tem mais é, atendido, assim, em qual área maior das emoções que está mais quebrada? Qual que é a área do medo, da tristeza? Qual que é? Ultimamente, mais está sendo predominante é a questão da ansiedade. Houve época que era depressão, agora é a ansiedade. Se bem que as duas andam de mãos dadas. Hum. Então, fala para Mas gente. a ansiedade, o medo do que vai ser amanhã, isso aí rouba a energia. A pessoa passa a não ter mais entusiasmo pela vida. Afeta essa capacidade de desenvolver projetos, desenvolver coisas novas, e crer no amanhã. A pessoa fica estagnada, porque a energia é sugada. Aí até essa pessoa ir aprendendo, porque é um aprendizado, que ela não é aquela pessoa que sofreu aquela perda no passado, porque geralmente a ansiedade vem por excesso de passado ou excesso de futuro. Que Sim, ela também não é Deus para resolver todos os problemas dela e dos outros. Até ela isso. aprender que tem que viver o momento, viver o presente. E quando está escrito na Bíblia, não andeis ansiosos, quer dizer que a gente não deve andar, ou seja, permanecer, porque a ansiedade, na medida certa, é necessária, né? Para a gente dar conta das coisas, resolver os problemas. A palavra ansiedade vem da palavra ânsia, quer dizer ânsia de viver, vontade de viver, de resolver as coisas. Mas quando fica de forma exacerbada, e aí se torna uma ansiedade patológica. Já não é algo natural, já é doentia. Crônica, pode ser crônica. Uhum. Tem ansiedade normal. Quem não tem ansiedade? Antes de uma viagem, para você dar conta de tudo, você precisa ter.
um nível de ansiedade. Agora, o andar ansioso, aí que traz inúmeras consequências para a nossa saúde física. Aí eu teria que entrar aqui numa explicação que vale a pena a gente aprender isso. Quando você se permite ficar ansioso, ou não busca mecanismos para dar conta da ansiedade, você vai ficar preparando o seu corpo para brigar, para lutar ou para fugir. Por quê? Porque a gente produz uma substância, um hormônio chamado cortisol. Ele é importante, mas na dose certa. Mas se você produz bastante cortisol várias vezes ao dia, você vai estar sempre se preparando o seu organismo para lutar, para brigar ou para fugir do perigo, e aquele perigo é irreal, é só na sua mente. Isso. O papel do cortisol é roubar não, extrair a energia dos órgãos e levar para os músculos. Por isso que o coração acelera, que os músculos ficam tensos, tudo tenso. Para quê? Para você ficar com força para brigar, para defender sua vida ou de alguém que você ama. Então, fugir, correr, para dar força nas pernas para correr o perigo. Mas se isso acontece várias vezes ao dia, não existe inimigo real. Seus órgãos vão ficar como? Fracos, sem energia, porque o cortisol ele tem esse papel de tirar a energia dos órgãos e levar para os músculos. Aí os músculos vão ficar tensos e os órgãos fracos. E aí as doenças oportunistas. Vem. Tá vendo que a Orminda disse aqui que adquiriu lúpus por não conseguir vencer a ansiedade. Olha aí. Quer dizer que o sistema imunológico. essas doenças elas podem vir, né, Sim, por não por causa. trabalhar a Uhum. ansiedade. Então, porque o sistema imunológico ele Cai, né? cai. Uhum. Então, para não dizer, queridos que estão aí na live, para não dizer, minha querida Eliana, todas as doenças têm Todas, lá né? o seu pezinho na ansiedade. E também todos os transtornos, antes deles se instalar, antes vem a ansiedade. Daí, lembrar do que está escrito na palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Amém. Começou uma ansiedadezinha, use o recurso do diálogo interno. Converse com você mesmo, como Davi fazia. Ó, minha alma, por que você está ansiosa? Aí eu pergunto para mim mesmo, ó, Rose, por que você está com medo? Ouça seu nome, Uhum. faça perguntas para você. Na psicologia chama de autoquestionamento. É uma técnica bíblica. Aliás, tudo que a ciência traz é bíblico. Tudo que é de bom para a saúde do ser humano, para o bem-estar do ser humano, vem de Deus. Então, a Bíblia está repleta de princípios que hoje são transformados em teorias da psicologia, técnicas, para nos levar a ter a saúde. Deus quer que tenhamos saúde no corpo, na alma e no espírito. Que corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, ou seja, saudáveis. Amém. E a gente tem que buscar isso com intencionalidade. Intencionalidade. Com A gente tem que ações intencionais. encontrar, né, na palavra de Deus a solução e viver conforme o ensinamento de Deus. Tem uma pessoa que falou uma coisa interessante. Olha, lê aí, Eliana. Ida. Por E que da, quando ficamos porque quando internados, internados para tratar de uma enfermidade em hospital, saímos com baixa autoestima, deprimida? por quê? Sim, É o seguinte, eu disse que corpo, alma e espírito estão interligados, né? sim. Continuamente, corpo, alma e espírito estão
interligados. Se acontece alguma coisinha no seu corpo, uma picadinha de inseto, você já fica triste. Ai, minha unha, ai, furei aqui. Já abala as emoções na hora. Se Sim, o seu espírito também não está bem, você não está em comunhão com Deus, com o Pai, sua alma também fica batida. Quando acontece um pecado, Davi confessou lá o pecado, quanto ele estava triste, até os ossos dele doía. Enquanto ele não confessou o pecado, ele não. Ou seja, os três interagem continuamente. Isso é fato. Então, se você está no hospital, seu corpo foi violado, uma cirurgia, foi cortado, você levou pontos, você está usando medicações que tratam uma coisa, mas afeta o outro órgão. Então, e também tem a questão da anestesia, que a anestesia tem também questões ligadas à alma também. é, Tem alguns anestésicos que afetam também muito as emoções. Então, tem muita coisa envolvida aí, corpo, alma e espírito, que são várias aulas que a gente teria que ter para entender essa interligação. Então, você cuida do seu corpo, pratica atividade física, você se alimenta bem, que são fatores para se ter vida emocional saudável. Você olha já, mas se você maltratou seu corpo, se alimentou mal, passou da hora de comer, dormiu mal, teve privação de sono, suas emoções também ficam afetadas. interessante. E é mesmo, né? Uhum. Então, você quer ter saúde emocional, durma bem. Ah, mas eu não consigo. Vá para a cama, use o que for, os recursos todos que tiver ao seu alcance, desde o chá de camomila, se não dá certo, a musiquinha, o que for, use todos os recursos para dormir bem. Respeitar, né? Respeitar o que o corpo está pedindo, né? Sim, sim, sim. Cuidar do corpo, se auto-amar, se auto-maternar. Tem muitas pessoas adultas que sofrem no corpo, na pele, passa mal, não se sentem bem com sua imagem, porque lá, quem sabe, na sua primeira fase, que a gente chama fase primal, ela não foi suficientemente maternada. Então é importante a gente exercer a automaternagem, se cuidar, se amar, se embelezar, se tocar, se automassagear. Se não pode pagar uma massagem que é cara, semanalmente, Sim, faça automassagem, pede o cônjuge, sim, informa, olha, me toque nesse lugar, nesse. Você toca no pezinho do amado, o amado toca no seu, vai fazendo aquela troca de massagens nos ombros, verdade. na pele. E olha que interessante, é, uma que disse que só dorme com o remédio. A outra disse, a Marivânia, que aprendeu a dormir depois da terapia. Uhum. A Marta dizendo tem, né, da higiene do sono, não ficar com o celular. Eu aprendi, eu usava medicamento para dormir por um tempo, né, na vida, depois de alguns gatilhos desencadearem muita ansiedade, mas quando, através da psicoterapia, ela foi me explicando, né, que o nosso corpo ele pede para dormir. Tem que eu gosto de falar, o João fica brincando aqui comigo, quando vem a melatonina natural, é a hora de dormir. Muitas vezes a gente luta e depois não consegue dormir. A minha mãe, ela morreu tomando remédio, mas dizendo que tinha que parar de tomar remédio. E ela falava que não conseguia dormir. Mas toda hora que a gente chegava na casa dela, de tardinha, ela estava dormindo. Aí depois ela acordava, tomava o remédio para dormir. Eu aprendi, né, a minha psicóloga, ela foi me ensinando, mostrando, né,
isso do corpo que a melatonina vem. Então, o que acontece? Quando ela vem, não adianta a gente lutar contra ela. É aquele horário, seu corpo precisa dormir, descansar. E a gente lutando, a gente deixa do corpo é, ter aquele momento que precisa, porque mais vale aquelas horas que você precisava dormir, em qualquer hora do dia que seja, se for tardinha, porque vai caindo o dia, isso aí vai caindo o dia, todo mundo vai, eu pelo menos, vou abrindo a boca, vai me dando um sono. Então, eu vejo que aquela hora é uma hora fácil para eu dormir. E também a gente sabe das outras áreas também, né? No corpo, você começa a ficar todo dolorido e tem preguiça de ir para ginástica, tem preguiça de até exercitar em casa. A gente está falando, não precisa gastar, né? Você pode fazer os exercícios, tem tanto recurso, tanto vídeo, que você pode fazer alguns exercícios, e isso vai ajudar o seu corpo. E também na nossa vida espiritual, a gente sabe, a gente já aprendeu que a gente precisa orar, a gente precisa conhecer mais de Deus, buscar Deus em todo o tempo, e a gente vai deixando para lá. Então, essas áreas da nossa vida vão sofrendo também, né? Por culpa da gente, não é, Rose? Por falta de ações intencionais. Sim, Ela falou aí da higiene do sono. A gente sabe o que é higiene do sono, mas a maioria das pessoas não praticam. Ou seja, tirar todos os estímulos, desligar as telas, sim. diminuir a luminosidade, tirar os barulhos. E tudo que for impedir que o sono seja agradável durante a noite, vai tirando. Se for lugar abafado, tem que ser ventilado o local, tem que tirar tudo que estiver impedindo que o sono seja repousante. É a higiene do sono. Se preparar bem antes, não deixa para a cama quando não aguenta mais de sono, não. Vai se preparando, preparando. É a famosa higiene do sono. Se eu conversar demais, posso saber que vai Uhum. demorar o sono. Isso. Quando a gente vem de um evento, né, de uma reunião, a Sim, mente fica ali, olha, remoendo tudo que aconteceu, vai demorar para pegar no sono. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem outras que quanto mais está cansada, aí ela sim, cai igual a pedra. é Mas verdade. comigo também não. Se eu estiver muito cansada, o sono demora a chegar. É aprender, né? Aprender o que para a gente Isso. atrapalha e o que não Uhum. atrapalha. Então, se Uhum. você já sabe que atrapalha, tem que deixar. Isso. E a E tem que deixar. São as ações disciplina, a intencionais. disciplina é Disciplina. difícil. É Isso. difícil, né? Então, uma coisa importante que a gente vai bater nessa tecla aqui agora, Sim, tem uma que está falando aí a Marta. Fez muito diferença para mim deixar o celular fora do quarto, diminuir as luzes, etc. Isso mesmo, Marta. Se você sabe, se você deixar o celular no quarto, você vai ser tentada a olhar alguma coisa, verdade. vá para o quarto e deixe o celular em outro local. São atitudes intencionais que vão fazer a diferença para a nossa saúde emocional. Porque se a gente não tem essas atitudes intencionais, vai precisar de acompanhamento psiquiátrico na certa. Não é que seja ruim ter acompanhamento psiquiátrico, não, você precisa, É que uma bom que você tem benção. acesso. É uma É benção. uma benção você precisando de uma medicação e ter acesso a um acompanhamento. Mas, se você puder evitar e usar os recursos naturais, melhor ainda. Se você buscar ter esse governo sobre suas emoções, sobre seus desejos, sobre suas atitudes, sobre seu comportamento, que bom! É importante desenvolver através do exercício. É possível? É possível. Então, é Amém. melhor buscar. Olha, eu fui olhar agora e vi que já são 9 horas. Eu falei, meu Deus,
eu queria ouvir muito mais. Daqui a um tempinho nós vamos ter que fazer de novo, A Rose. E eu sei que parte 2. a parte 2, porque, olha, eu Uhum. estou aqui assim, absorvendo tudo. E está sendo uma bênção. Tem que voltar. A Marta falou e ela vai voltar. Em nome de Jesus, Então, amiga por aqui. mais que seja um assunto recorrente, que a maioria das pessoas já sabem, mas é importante a gente reforçar, né? Olha, tem uma que falou que autoconhecimento é verdade, quando a gente se conhece, a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente vai descobrindo aquilo que nos faz bem, que não nos faz, aquilo que nos incomoda, e aprendemos a sair do foco. Se você está no local que aquilo não te faz bem, ou tem uma pessoa que não está sendo bom para você, aquela pessoa ali, aquela fala, aquela conversa, é uma pessoa tóxica, como dizem por aí, Sim, você se afasta lentamente. Nós não devemos entregar a nada, nem a ninguém, o nosso equilíbrio emocional. amém. Amém. Rose, para a gente terminar, ore por nós e vamos marcar futuro breve aí, vamos marcar a segunda Sim. dessa A live parte aqui, 2 da saúde emocional, né? A gente. maravilhosa. Vai estar gravada. Quem chegou no final pode ouvir, pode enviar para as pessoas e nós vamos conversar mais, né, na parte 2 dessa nossa live. Então, vamos agradecer a Deus. Amém. Amém. Pai bendito, Pai amado, Pai eterno, te damos graças, Deus, porque tu és bondoso para conosco. E apesar de sermos tão falhos, tão limitados, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas, e o Senhor tem nos dado todos os recursos necessários para vivermos bem, para darmos conta da vida, para termos entusiasmo, bom ânimo. Ó Deus, eu te agradeço, nós te agradecemos pelo Espírito Santo do Senhor, que nos ensina, que nos guia a toda a verdade. Ó Pai, a tua palavra diz que o Espírito Santo nos dá dons. O Senhor tem nos dado, meu Deus querido, a capacitação do alto domínio. Obrigada, Deus, que isto é possível, Senhor, exercer o governo das nossas emoções, dos nossos desejos. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de deixar as nossas emoções ficarem desgovernadas, Senhor, para que não venhamos ficar desprotegidos. Mas nos ajuda, Senhor, a exercer o governo, nos ajuda a cuidar de nós mesmos, ser responsáveis pelo nosso bem-estar, cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar da nossa alimentação, Senhor. Deus, para que o nosso corpo venha produzir os hormônios necessários para que tenhamos saúde emocional, que venhamos conhecer nossas emoções, pensamentos e comportamentos e ter, meu Deus, momentos de meditação em que possamos nos conectar contigo e receber a verdadeira paz que procede do Senhor. Fica conosco, nos dê uma noite de sono reparador. E que Amém. cada ouvinte dessa live, Senhor, venha receber do Senhor mesmo esse privilégio, desse aprendizado de governar as emoções e serem cada vez mais equilibradas emocionalmente, para a glória do teu nome. Amém. 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 Muito obrigada, querida. Amém. Em breve você estará aqui em BH e vamos nos encontrar, tá bem? Tá bem. Até breve. Um beijo para cada pessoa que veio na live. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau, querida. Tchau. Lembrança da família. Obrigada, querida. Para a sua também. Tchau.